E aí pessoal, bom dia. Hoje eu quero convidar você para a nossa reunião online. Tem uma confissão muito séria a fazer, então fica aí com a gente, tá bom? Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti e eu sou o pastor da PMB Church, a primeira igreja metodista brasileira em Downtown Miami. Hoje a nossa reunião será muito especial e você não pode perder. O pastor, nesse caso eu, tem um pecado grave a confessar. Mas antes da confissão, deixa eu dar uns recadinhos aqui para você. Primeiro eu quero convidar você aqui de Miami para a nossa reunião presencial hoje à noite. Nossa irmã Grazi estará dando um testemunho de sua viagem missionária ao Haiti, que ela fez nessa semana, e a irmã Edilza precisa da sua ajuda com outras cositas mais. Portanto, não perca a reunião de hoje às 5, horário de Miami. Segundo, eu quero convidar você aqui de Miami a um evento super especial, principalmente para quem tem criança na família. Alô, Natália, olha de chamar as amigas com filhos, hein? Nossa igreja mãe estreia o musical You're a Good Man, Charlie Brown. Essa é a primeira apresentação do nosso ministério de teatro cantado no estilo ópera. Ingresso por apenas R$10 na página da igreja. Digita aí firstchurchmiami.org/musicals. O vídeo está na descrição do vídeo. Charlie Brown, o musical, terá 2 sessões. Sexta-feira, dia 27 de maio, às 7h30 da noite, ou domingo, às 2 da tarde. Eu vou levar a Luna às 2 da tarde de domingo. Além do musical, o Ministério Infantil também terá atividades para as crianças. O evento será lá na igreja St. John's on the Lake, nossa igreja irmã em Miami Beach. Eu ficaria muito contente se todos nós pudéssemos participar, demonstrando nosso apoio a esse ministério que tem muito potencial para a gente se conectar com as pessoas que não frequentam igrejas e que moram perto da gente. Por fim, eu quero lembrar que no dia 24 de maio, as igrejas metodistas do mundo inteiro celebram o Dia do Coração Aquecido. Em memória à experiência transformadora de fé de John Wesley, o fundador do movimento metodista, na rua Aldersgate, no ano de 1738. Em seus diários, Wesley diz que enquanto o prefácio, ou seja, o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos, era lido naquela reunião moraviana na rua Aldersgate, ele sentiu o coração estranhamente aquecido. Wesley escreveu no seu diário que ao redor de 8h45 da noite, abre aspas, enquanto ele descrevia a transformação que Deus opera no coração devido à fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que eu realmente confiava em Cristo, que somente Cristo podia me salvar. E uma certeza me foi dada de que Cristo havia me livrado de todos os meus pecados e me salvado da lei do pecado e da morte. Por que todos os anos, nós metodistas, relembramos essa experiência de John Wesley no domingo próximo ao 24 de maio? Claro que não se trata de culto à pessoa de John Wesley. Claro que não se trata de considerar John Wesley maior do que os apóstolos. Apesar de que, se você comparar Judas e John Wesley, né? Enfim. Mas é claro que não é exaltação ou veneração ou beatificação de John Wesley, mas uma lembrança de uma das características principais da fé metodista, chamada a certeza da salvação. Essa experiência de John Wesley solidifica a crença de que todos nós, quando nos entregamos verdadeiramente para Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos em nosso coração uma certeza, uma confiança de que Deus nos perdoou e que nós somos livres do domínio do pecado. Outras tradições ensinam que você deve fazer boas obras para que tenha mais chances de, após a morte, viver no paraíso. Outras vão dizer que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Nós metodistas cremos que a graça de Deus quer alcançar a todos e a todas, reconciliando-nos com Deus e nos impulsionando a viver uma vida de transformação e santidade. Essa transformação, essa intimidade com Deus e com o Espírito de Deus, só é possível se não houver medo da morte ou medo da condenação eterna. Por isso, a pessoa verdadeiramente transformada por Deus tem a certeza de que seus pecados foram perdoados pela fé no seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, hoje nós celebramos o Dia do Coração Aquecido não para exaltar a pessoa de John Wesley, mas para celebrar
a obra redentora da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Hoje nós adoramos a Deus pela confirmação em nossos corações de que nós somos filhos e filhas de Deus, amados e perdoados pelo Criador. Basta crer, basta ter fé na obra de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Bem, meu coração já está em chamas, por isso eu quero te chamar para orar, preparando os nossos corações e mentes para adorarmos a Deus juntos nessa manhã. Deus de graça, nós aqui estamos, Senhor, gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça que trabalha em nossas vidas, Senhor, pela Tua obra nas nossas vidas. E nós queremos apresentar culto, Senhor, agradável a Ti. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer e queremos, acima de tudo, Senhor, ouvir a Tua voz através da meditação, Senhor. Por isso, fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá-nos sensibilidade espiritual nesse momento, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos planos, os nossos sonhos, Senhor. Nós apresentamos tudo diante de Ti, apresentamos as nossas petições, Senhor, aquelas causas difíceis que nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, de uma intervenção divina, questões de saúde, questões de justiça, questões de finanças, questões de família. Senhor, todas as questões que cada um de nós levamos nos nossos corações, nós apresentamos diante de Ti, porque confiamos no Teu toque de graça, amor e poder, Senhor, transformador. Em nome de Jesus, nos abençoe e fala conosco nessa manhã. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível, nada é impossível para Ti. Nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada
nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Preciso de ti. Como eu disse na abertura do culto, eu quero confessar um pecado para vocês. É embaraçoso fazer isso aqui e postar na internet, onde qualquer pessoa poderá conhecer o meu pecado. Mas eu quero sim confessar que eu tenho falhado como pastor. Tenho falhado em reconhecer o sofrimento dos outros, a sua dor, as suas lutas e o seu sofrimento. Há pessoas passando por problemas sérios de relacionamento. Há pessoas com enfermidades graves ou com familiares lutando contra enfermidades gravíssimas. Há pessoas com problemas na justiça, pessoas com problemas financeiros graves. E volta e meia eu recebo notícias de pessoas pensando em suicídio. Tem pessoas confinadas em relacionamentos abusivos e violentos, há pessoas sofrendo de depressão e outras presas a vícios. E eu tenho falhado em encontrar as palavras corretas para trazer algum consolo, alguma esperança. Tem muita gente ao meu redor com medo, medo do futuro, medo de perder o emprego, medo de perder a pessoa que ama. E eu tenho focado em sermões, em temas como transformação de vida, ou práticas espirituais que nos aproximam de Deus, ou serviço aos necessitados e aceitação do próximo como pessoa amada por Deus e, portanto, digna do amor, do nosso amor e respeito. Então, a você que nos procura, que frequenta as nossas reuniões em busca de soluções para os seus problemas, ou um milagre que te livre do sofrimento, eu peço perdão por não endereçar, por não focar nesses problemas. Ao meditar sobre tanto sofrimento que experimentamos nesse domingo que celebramos o Domingo do Coração Aquecido, na introdução do culto eu falei sobre isso, então escuta lá depois. Mas, enfim, ao meditar sobre esses sofrimentos e enquanto eu preparava a mensagem, eu lembrei de uma experiência de quase morte do fundador do metodismo, John Wesley. Em 15 de outubro de 1735, os irmãos John e Charles Wesley viajaram como missionários da Inglaterra para a América do Norte, num barco com aproximadamente 80 passageiros ingleses e um grupo de 26 alemães, missionários moravianos, um grupo pertencente à Igreja Luterana. Após cerca de 2 meses no navio, eles passaram por 3 tempestades marítimas. Os ingleses começaram a gritar com medo de morrer. Nesse momento, os moravianos olharam para cima e começaram a cantar calmamente. Wesley então perguntou a um moraviano depois que a tempestade se acalmou: "Vem cá, vocês não têm medo de morrer?" "Graças a Deus não", respondeu o alemão. Ou como diriam meus amigos de game, respondeu o alemão poucas ideias. Já morando na Geórgia, como missionário, John Wesley buscou aconselhar-se com outro alemão chamado August Spengerberg. Citando Romanos, ele perguntou a Wesley: "O próprio Espírito de Deus testemunha ao seu espírito que você é filho de Deus?" John Wesley ficou sem saber o que dizer. Spengerberg continuou: "Você conhece Jesus?" E após uma pausa, Wesley disse: "Eu sei que ele é o Salvador do mundo." "Verdade", disse o alemão, "mas você crê que ele te salvou?" "Eu tenho esperança de que ele morreu para me salvar", respondeu Wesley. "Mas você tem certeza?", respondeu o alemão, pressionando. John Wesley respondeu que sim, mas futuramente escreveu confessando que haviam sido palavras vãs, sem valor algum, porque na verdade ele não sabia se Deus havia perdoado seus pecados ou não. Queridos, nós estamos falando de um pastor com uma rotina rígida de oração, meditação, jejum e confissão de pecados.
Um cara que acordava às 4 da manhã e ao meio-dia já teria dedicado 1 hora à oração, 2 horas à meditação das Escrituras e 3 horas de estudo da Bíblia no grego ou no alemão. Esse cara não sabia no seu coração se ele estava salvo ou não. Ele não tinha confiança de que Deus havia perdoado os seus pecados. Foi somente em 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, que John Wesley teve uma experiência com Deus, que ele descreve como sentir o coração estranhamente aquecido e teve a convicção, a certeza de que os seus pecados haviam sido perdoados pela fé em Cristo Jesus. Somente então ele teve a certeza de que o seu coração havia sido transformado. Então, se você e eu que sofremos para dedicar 1 horinha por dia em oração e meditação da palavra de Deus, muitas das vezes, não é verdade? Se nós não estivermos seguros na nossa salvação, não se desespere. Porque esse homem super dedicado a Deus e disciplinado espiritualmente levou anos para se sentir selado com essa graça transformadora. Mas ele não parou de buscar, ele não parou de crer, ele continuou. Claro que a graça de Deus já estava sobre ele, transformando o coração e derrubando as barreiras, mas ele tinha algo dentro dele que o impedia de aceitar esse perdão de Deus, de aceitar a graça de Deus em sua plenitude. Eu creio assim. E talvez você esteja na mesma situação, mas eu afirmo aqui, no momento em que você conseguir se livrar dessas amarras e mergulhar na graça de Deus, o seu coração também será estranhamente aquecido e você viverá em novidade de vida. Daí as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, e vão fazer outro sentido na sua vida. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. A mensagem de hoje está ancorada nisso. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Porque quando nós temos a nossa experiência do coração aquecido, quando nós temos o coração transformado, temos a certeza da salvação, o Espírito de Deus nos impulsiona a amar, a servir, a apaziguar conflitos e a transformar o mundo. O apóstolo Tiago resume isso na seguinte frase: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. Eu estou aqui para nos lembrar que a certeza da salvação em Jesus, a vida íntima com Deus, gera frutos que vão além dos nossos problemas. Na verdade, a nossa fé produz frutos apesar dos nossos problemas. Por exemplo, John Wesley e os primeiros metodistas eram reconhecidos como pregadores apaixonados. O primeiro bispo metodista nos Estados Unidos, Francis Asbury, é famoso por seu circuito de cavaleiros, pregadores que rodavam o país a cavalo, pregando o evangelho e plantando igrejas. E o compromisso dos metodistas durante séculos com o combate à fome, às injustiças, a promoção dos direitos humanos, em especial a abolição da escravidão, a promoção dos direitos das mulheres, das crianças e de minorias, tem sido a marca desse povo marcado pelo coração aquecido. Testemunhos de fé removendo montanhas e do Espírito de Deus atuando e nos guiando para transformar o mundo, apesar dos problemas que eu e você experimentamos no dia a dia. A semente da chama metodista incendiou no século XIX os Estados Unidos, gerando um movimento de avivamento e santidade que mudou o país. Movimento esse que deu origem à expressão evangélico, sabia? Líderes cansados de ver cristãos se comportando como filhos de Deus aos domingos e levando uma vida totalmente nada a ver durante a semana, começaram a pregar sobre a necessidade de se alinhar a prática de vida com os princípios bíblicos. Quanto mais essas pessoas buscavam a Deus, mais se comprometiam a amar ao próximo, em obediência às palavras de Jesus, mais elas transformavam o mundo ao redor. Uma paixão e um fogo pelo Evangelho de Cristo resultaram em pouco tempo na óbvia conclusão de que, se somos todos irmãos em Cristo, a escravidão era algo errado, por exemplo. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Havia uma cobrança de que os atos deveriam refletir as suas crenças. Nomes como Charles Finney, considerado o pai do avivamento evangélico, e alguns de seus discípulos, como Jonathan Blanchard, fundador do Wheaton College, foram vozes importantes no combate à escravidão e, mais do que isso, na emancipação e no empoderamento da mulher, sabia? Isso mesmo. Os primeiros evangélicos defendiam que mulheres deveriam ser livres para pregar o evangelho, trabalhar fora de casa e, eventualmente, até votar. Ou seja, uma revolução social. Então, desculpa te contar essa verdade, mas os primeiros evangélicos, os evangélicos raiz, não eram conservadores, ao contrário, eram atacados pelos conservadores. E eu não estou aqui inventando não, está tudo aqui, ó, o livro Redescobrindo a Herança Evangélica,
tradição e trajetória da integração entre piedade e justiça. Ou seja, piedade é sinônimo de santificação. É quando a piedade e a luta pela justiça, pelas reformas sociais se juntam. Então, Charles Finney, como eu já disse, o pai do avivamento evangélico, impulsionou o movimento igualitário, do igualitarismo cristão. Esse livro fala do movimento e das instituições cristãs, que fala de desobediência civil, onde os escravos eram acolhidos e ajudados. Esse livro relata como empresários e empresárias importantes, donos de fábricas e de jornais cristãos evangélicos, contribuíram para o movimento feminista de 1870. Lembra Catherine Booth, cofundadora do Exército da Salvação, e toda a sua participação no movimento feminista de igualdade social. E é muito interessante para mim aprender que pessoas cheias do Espírito de Deus, famosas por participarem de movimentos históricos de santidade e de avivamento evangélicos no século XIX, revolucionaram o mundo simplesmente porque decidiram colocar a sua fé em prática. Mas hoje os evangelhos se colocam como conservadores, opositores dos direitos humanos, debochando dos direitos de crianças e de trabalhadores, defendendo o papel da mulher como submissa aos seus maridos. Então, qual grupo de evangelhos você quer seguir? Aqueles reconhecidos historicamente por reformarem a sociedade ou esses que estão aí, defendendo armas, invasão de terras indígenas e a sociedade patriarcal? E tem uma cereja no bolo, hein? Sabe qual foi a resultante dos movimentos de avivamento e santidade desse século XIX? O movimento da Rua Azusa, em que um pastor negro, saído da igreja metodista, reverendo William Joseph Seymour, liderou o movimento pentecostal, deu origem ao movimento pentecostal. E eu poderia lembrar outras coisas, que John Wesley criou o sistema de auxílio aos pobres e outras coisas, mas eu só quero lembrar que tudo isso aconteceu porque essas pessoas tinham zelo, eram fervorosas no espírito ao servir ao Senhor, como orienta o apóstolo Paulo. Então eu não sei quanto a você, mas eu quero me aproximar dos exemplos daqueles que reformaram o mundo, que moveram montanhas simplesmente porque eram fervorosos no espírito, porque viviam a sua fé de maneira genuína e pregavam a libertação da gente do domínio do pecado. Eu prefiro esses evangélicos do que esses que estão aqui. E aqui vai mais uma informação cultural. Você sabia que na década de 60 e 70, os evangélicos retiraram os textos desses heróis da fé dos livros? Todos os textos de combate ao racismo, de defesa de direitos humanos e igualdade foram excluídos. Você acha que isso foi por acaso? Claro que não. Aquela sociedade racista não queria dar ganho de causa a pessoas como Martin Luther King Jr. E, infelizmente, pessoas como Billy Graham tentaram apagar o passado revolucionário do movimento evangélico para defender o conservadorismo machista e racista, que deu origem aos líderes que nós encontramos hoje. Então, eu prefiro mudar o mundo a partir do evangelho. Então, pensando bem, eu desfaço a minha confissão. Eu não me arrependo de pregar o evangelho de Jesus. Eu não me arrependo de pregar o evangelho da graça. E definitivamente eu não me arrependo de pregar o evangelho que pretende transformar o mundo a partir do amor e do serviço ao próximo. Então, enquanto eu estiver com saúde, voz, e tiver espaço, eu vou pregar esse evangelho de redenção e de transformação de todos os corações. O evangelho da reconciliação entre humanos e Deus Pai, o Criador, através de Jesus. O evangelho em que eu e você damos continuidade à missão redentora de Cristo, ao pregarmos esse evangelho e lutamos pela transformação do mundo. Sim, estou falando do combate ao racismo. Sim, eu estou falando de servir os excluídos e necessitados. Sim, eu estou falando de mudanças nas estruturas de poder que privilegiam meia dúzia e impõem sofrimentos a milhões. Você sabia que 5 brasileiros possuem posses iguais a 100 milhões de brasileiros mais pobres? Está certo isso? Não. Então, sim, eu estou falando de fogo, ânimo, de paixão, disposição para mudar o mundo, construir o futuro com a ajuda de Deus, apesar do nosso sofrimento, dor e dos nossos problemas. Eu me compadeço do seu sofrimento e das suas lutas. E eu quero orar por você. Eu quero ouvir testemunhos de vitória. Mas eu preciso que você entenda que você é maior do que as suas lutas. Você é maior do que o seu sofrimento. Você é um presente de Deus para o mundo. Deus te deu um chamado, te deu talentos e tem um fogo dentro de você que pode influenciar vidas e revolucionar esse mundo. Tem um versículo da Bíblia que diz: a minha graça te basta. E eu não sei você, mas eu, quando estou cansado, sem vontade de lutar contra as dificuldades da vida, eu me lembro desse versículo. A dor pode chegar, o sofrimento pode me abater, mas a graça de Deus me basta
basta para me renovar, basta para me dar ânimo de continuar. Só quem tem o coração extremamente aquecido e transformado consegue amar o próximo como a si mesmo. E quem tem o coração aquecido não se conforma com o presente século, com o estado de coisas nesse mundo. Quem tem o coração aquecido segue em frente rumo à próxima estação, rumo ao discipulado, rumo à intimidade com Deus e ao serviço ao próximo. Então que Deus desça o fogo dele sobre você, que Deus te liberte das amarras que te mantêm preso ou presa na tua dor, que o amor e a graça de Deus façam uma revolução na sua mente e no seu coração, na sua família e na sua comunidade, para a glória de Deus. Amém? Que assim seja. Que Deus te abençoe e até a próxima.